mas ele sabia que Jesus Cristo se ajoelhou na terra arenosa do sombrio, botou a mão na cabeça do meu pai e disse: Jesus, cura o teu trabalhador. Ele veio trazer a ceia para mim. Jesus controlou a pressão do meu pai e ele foi tocar a novela. Ai, meu Deus. Dá livramento. Meu Deus, dá livramento. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antony Galvão. Antony Galvão chegando com mais um vídeo para o canal. Mais uma vez, grato a todos vocês. Olha o que é alienação mental religiosa. Recebi um vídeo aqui de um pastor da Deus é Amor, pastor da Deus é Amor, que chegou ao meu conhecimento, que ele morreu em cima da tribuna pregando. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não é nada contra o ser humano. Desde já eu já ofereço os meus pêsames e sentimentos à família, condolências. E sempre que eu trago um vídeo desse aqui, não é para criticar quem morreu, tá? Mas para criticar um sistema que engana todo mundo. Para morrer basta estar vivo. Por que eu tenho que trazer um vídeo desse aqui e falar o que eu tenho que falar? Porque recentemente o nosso amigo Pirula, que é divulgador científico, ele sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral. Está hospitalizado em São Paulo. Acompanhamento de bons médicos e da família. Não se sabe ainda o que foi que aconteceu de fato neste AVC. Ainda é algo a ser divulgado. Mas o que tem de mensagem de profetada, de religioso, falando bosta, falando merda. Mensagens no meu canal, mensagens no canal do Ferrer, mensagens no canal do Miranda, mensagens no canal do Gontijo, mensagens no canal do Sérgio Sacani, que é amigo ali bem chegado do Pirula e é vizinho de Pirula. Ele teve esse AVC porque ele não acreditava em Deus, ele não acredita em Deus e é desse jeito. E o homem que não tem Deus está desprotegido. Que merda. Mensagens assim. Aí você observa um senhor de uma igreja pentecostal cheia do poder, morreu enquanto pregava. Por que morreu? Porque a morte, ela nunca paquerou para não casar. No dia que ela vem, ela vai casar, não tem jeito. E ninguém está livre de nada. Assim como foi este pastor, podia ser um ateu, podia ser qualquer um. Eu não estou livre de eu estar aqui fazendo um vídeo e de repente eu cair e morrer. Eu não sou melhor do que este pastor. Mas se acontecer com Antony Galvão numa live, ou com Jason Ferrer, ou com Miranda, ou com Gontijo, ou com qualquer um desses que fazem live aí, o amigo humanista que faz lives também lá, né? O detetive da fé faz lives também lá. Muitos que fazem lives. O professor José Alessandro. Se acontecer na hora da live, der um infarto e morrer, moço, é assunto pro mês todo, pro ano todo. Mas num assunto como esse aqui, que esse senhor morreu, com certeza absoluta, problema seríssimo, muitas vezes por conta da fé, não fez nenhum bom tratamento, ou talvez estava fazendo, eu não sei, e aí se emocionou. Se emocionou muitas vezes, gente, tem problema que o ser humano não pode se emocionar. E principalmente se for problema de coração. Alguém da minha família estava sofrendo com um problema sério de coração. E quando fez
exames, o médico disse, olha só, você não pode ativar emoções. Você não pode se emocionar. Converse com os familiares, conversa com todo mundo. Você não pode tomar susto, porque o seu coração não vai suportar. Você precisa fazer tratamentos a isso, a aquilo, determinados remédios. Tá bom? Você precisa estar totalmente tranquilo para continuar vivendo. Muitas vezes, um caso como esse aqui é um caso assim. Mas em cima de uma tribuna, pregando em cima de um suposto altar, ativando emoções, isso pode contribuir para a morte. E talvez seja o caso desse senhor. Mas o problema todo não é esse, que a forma que ele morreu aqui é uma forma até legal para quem tem que morrer, a comparar com um acidente todo quebrado numa pista, né? A comparar com uma doença que a pessoa tem que sofrer na cama o tempo todo, um câncer. Mas morte é morte, não tem para onde correr, é perda. E ele morreu, por que ele morreu? Aqui em cima da tribuna. Ele morreu porque com certeza ele ativou algumas emoções e foi um momento. E vários pastores acontece isso. Mas se fosse um ateu, moço, assunto para um mês. Estão falando do Pirula apenas por conta de um AVC que está lá se recuperando. Imagine se fosse uma morte, um infarto. Aí com certeza a gente ia ter o quê? Um Carlos Einá da vida, um Antônio Júnior da vida. Esses mentirosos aí fazendo vídeo para falar. Tá vendo aí? É porque debochou de Deus. Por exemplo, a morte desse pastor aqui, deste homem aqui na Deus é Amor, também será criticada por pessoas de outras vertentes, religiosos. É com certeza absoluta. E não é para isso, porque não somos melhores do que ninguém. O que aconteceu com ele foi justamente algo que poderia ter acontecido com qualquer um. Mas o problema todo, cara, é que a religião é uma desgraça tão grande na mente, que mesmo a pessoa morrendo assim, as mensagens são mensagens alienadas. São burrices. É como se no momento que ele estava pregando a palavra, Jesus recolheu ele. Coisa linda. Tem gente festejando esta morte. Religioso festeja esta morte porque acha que ele já está no céu, que Jesus veio recolher na hora da palavra. Tem uma mensagem aqui, olha que burrice. Olha as mensagens, olha as mensagens. As mensagens são mensagens alienadas. Alienadas, cara. Olha só. Começa por aqui, ó. Deus abençoe a família, mas é muito lindo. A primeira mensagem é essa. Como é maravilhoso Jesus voltar assim, pregando a palavra dele. E o Espírito Santo conforta o coração dos familiares e amigos. Olha a outra mensagem, ó. É um privilégio Deus levá-lo no altar. Somente os escolhidos irão entender. Que merda, cara, que merda. Louvando a morte. Aqui é aplaudindo a morte, achando que a pessoa tá no céu. Que céu? É sepultura, rapaz. Deixa de ser burro ou burra. Olha só. A morte é uma doce carruagem que nos leva ao lar. Olha que merda. Descansa em paz, soldado de fé. Puta que pariu. A morte mais linda que um servo pode ter. Olha outra mensagem aqui, ó. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Aí mostra o conto do vigário aqui, um texto do conto do vigário Timóteo. Aí vem outra aqui, ó. Meus sentimentos aos amigos, que Deus deu um bom lugar para descansar. Missão cumprida. Foi para a eternidade cumprindo o ID. Que merda aqui. Cara, eu tenho vergonha de ler essas mensagens que eu vim de lá. Sabia disso? Ó. Triste para quem fica. Alegria para ele
Glória. Alegria para o cara que morreu. Que merda, viu, velho? Ó outra. Gente, que forte. É de arrepiar. Vamos nos preparar, pois a qualquer momento pode ser um de nós. Tá? Olha que merda. Nos preparar. Preparar para quê? Para morte. Esse nasceu para Jesus novamente. Olha que merda. O cara morreu e disse que nasceu para Jesus novamente. Tu tá entendendo? Quantas doses de vacina ele tomou? Alguém colocou aqui quantas doses. Aqui foi racional, viu? Aí o outro colocou, Deus o levou. Outro disse, morreu pregando a palavra de Deus. Aleluia, a palavra da mentira. Recebeu coroa eterna. Puta que pariu, merda. Puta que pariu. Moço, quando eu vejo essas mensagens. Puta que pariu. Ó, Deus levou. Combateu o bom combate. O outro falou aqui. Misericórdia, meu Pai Celestial. Outro já pediu misericórdia. Outro falou assim. Teve outro que falou isso, ó. Deus foi tão misericordioso que o momento certo foi quando ele estava próximo ao chão para não ter uma queda horrível. Puta que pariu, cara. O cara que morre e cai, ele nem vê se ele caiu. Porque para o coração antes, aqueles que caem assim, que bate. Isso não quer dizer nada, cara. Jesus recebeu, o outro falou aqui, ó. Viver para mim é Cristo e morrer com ele é lucro. Descansa em paz. Então, essas mensagens são mensagens de brasileiros alienados. De brasileiros que cresceram ouvindo esta merda. Aí vai aplaudir uma morte. Vai aplaudir. Será que para a família é legal a perda do ente querido assim? A família agora vai se confortar com isso, né? Olha, morreu, mas morreu pregando a palavra. Que coisa linda, tá no céu. Céu, coisa nenhuma. É melhor falar a verdade do que mentir. Quem não gosta de verdade não fica neste canal. Mas vocês observaram que na hora que aconteceu aí, que o Senhor começou, ele caiu ali, ele foi deitando ali, ele morreu ali no altar. Pessoas falando, ô Senhor, tem misericórdia, dá livramento, dá livramento, dá livramento. Já estava morto, ia dar livramento. Então, o problema do cristão burro, na sua maioria, cristão burro, na sua maioria, é entender que até em uma morte, de qualquer jeito, de qualquer forma, é um Jesus recolhendo a pessoa. Mas isso acontece quando acontece com morte de crente. Mas morte de ateu, não. Morte de religioso da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, não. É o diabo que levou. Eles dizem isso. É o cão que levou. Ou é Deus que permitiu. Ou é Deus que deu a resposta, cobrou. Porque esse Deus só sabe matar. O Deus desses crentes só sabe matar. Espera aí, eu tenho uma coisa para falar aqui. Um colega meu, ele está diabético. Quero até mandar um abraço ao Cássio Mascarenha Lopes. Cara novo, ele tá diabético. E ontem ele tava conversando comigo pelo WhatsApp, o que é que ele faz? É um jovem alto. Um jovem de 70, 75, 80 quilos. Alto. Tá pesando apenas 60 quilos. Se cuidando, fazendo tratamentos. E eu tô ajudando ele em questão psicológica. Porque neste momento tem que ser ajuda psicológica. Mas o diabetes é uma doença que até o momento não tem cura, não constata cura, é um tratamento, é o cuidado que a pessoa diabética tem que ter. Tem diabético que vive muito mais do que qualquer pessoa sadia. Ele vive muito tempo. Depende também do nível do diabetes. Mas não tem nenhum mentiroso desse que possa provar que existiu em nenhuma igreja cura para o diabetes. Algum diabético que foi curado. Primeiro, para curar alguém de diabetes e dizer foi curado, isso teria que ter constatação médica. Porque para os médicos não tem cura. Não tem cura. Tem tratamento. Somente isso. Cura não. Até o momento não foi constatado cura para o diabetes. Se uma pessoa foi curada numa igreja, digamos, do diabetes,
e é constatado pelos médicos que aquela pessoa não tem mais o diabetes, isso aí seria um assunto para manchete. E outra coisa, seria um assunto para estudo científico da pessoa. Como foi que a pessoa foi curada do diabetes? Se foi constatada. Então, quando um mentiroso desse, de qualquer igreja, for dar testemunho que alguém tinha diabetes e não tem mais, chama para um desafio. Se pronto, quem é a pessoa? Quem é a pessoa? Chama para um desafio, porque se de fato essa pessoa tinha diabetes, comprovado pelos médicos, e não tem mais, aí agora essa pessoa tem que ser assunto de manchete. Não tem sentido, cara. Não existe, nunca existiu cura para diabético, porque cura é uma mentira dentro de qualquer igreja. Então este senhor aqui, ao invés de morrer na tribuna, na verdade, se de fato a fé funcionasse, era para ele ter sido curado, cara. Era para ele ter sido curado antes de acontecer isso aqui. Mas não, por que morreu? Morreu, tinha algum problema seríssimo, ativou emoções que não é para acontecer isso, ativar determinadas emoções, e simplesmente o coração dele não suportou. Só isso. Não tem Deus nenhum, não tem nada. Mas só que eles mentem com a maior cara de pau. Mentem com a maior cara de pau. Eles mentem com a maior cara de pau, porque eles têm que dar uma resposta até para a morte. Foi Jesus que recolheu. Não tem nada de Jesus em lugar nenhum. Ninguém é recolhido para lugar nenhum, a não ser para o cemitério. A não ser para a tumba, cara. É uma verdade que tem que ser dita. Chega de mentira. Tanta mentira que tem no Brasil, quando morre um jogador de futebol, olha, tá morando com Deus, foi para o céu. Neto, lá da Band, ele é especialista para falar esse besterol. Que começa o programa lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus proteja todos nós. Nem isso ele acredita, não acredito que ele acredite nisso. Ele faz por uma rotina ali. Acredita em Aparecida. Tudo bem, digamos que ele tem a fé dele lá. Ele sabe que isso não funciona, que Deus proteja todos nós, não protege ninguém. Cheio de criança aí morrendo, gente morrendo no hospital, gente morrendo em cima de tribuna, não tem proteção, é mentira. E quando morre um jogador de futebol, quando morre um cantor, quando morre um artista, olha, foi morar no céu. No céu da boca da onça. Como dizia minha avó, céu da boca da onça. Foi morar no cemitério. Deixou de existir. Já tem gente que diz que foi pro inferno, né? A Bispo Encardi diz que tá no inferno. E outra coisa, esse senhor aqui que morreu na tribuna da Deus é Amor, para testemunho de Jeová não tem inferno coisa nenhuma. E também não vai para paraíso coisa nenhuma. Não vai herdar paraíso porque não era testemunho de Jeová. Para um cristão do Brasil, não, que nada. É de uma igreja que cobra dízimo, que tem pastor, tá errado. Se ele era pastor, já tá errado. Porque o único pastor é Jesus. Tá no céu coisa nenhuma. Porque é assim. Para um católico ali que segue regras da igreja católica, que tem também algumas regras ali, junto com o padre, não era católico, não seguia realmente a primeira igreja, a igreja verdadeira, era desobediente, não sei não, eu não sei se vai estar no céu não sei não. Cara, é a pior coisa que existe na vida, chama-se religião. Mas aqui tem um monte de pessoas aqui dizendo que foi lindo, foi maravilhoso, que foi recolhido, Jesus carregou, levou para o céu. Fico por aqui, nada contra o que eu quero falar aqui também. Quero mandar os meus sentimentos, as minhas condolências à família. Esse senhor para mim morreu porque com certeza foi alguma coisa que aconteceu e ele estava ali ativando emoções que talvez não deveria. O coração parou, muitos morrem aí pregando, outros morrem na estrada, outros morrem dirigindo, outros morrem em vários lugares. Todo mundo morre. Morre criança, morre adolescente, morre jovem, morre adulto. Não importa, todo mundo morre. Agora o problema todo é os infelizes das mentes lacradas, miseráveis, que ficam demonizando pessoas e jogando no inferno. Ou mandando direto pro céu, dizendo que já foi pro céu, sem ter certeza nenhuma. Aí é que é uma mente totalmente doente, já tá morto. Uma pessoa dessa tá morta, que acredita em besterol, que acredita em besteira, que tá numa igreja ouvindo uma pessoa pregar uma mensagem, falando de vida, e o cara morre.
É cada coisa que a gente vê em igreja, cara. Tu é doido. Ainda bem que eu saí desta lama. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi sair desta lama. A vida é uma só, a vida é viver, a vida é curtir a vida. Se tiver outra, nós não sabemos, então é melhor acreditar nessa. A vida é isso aqui, cuide enquanto tem. Cuide da vida enquanto tem. Usufrua, viva a vida. Faça o melhor pra você e pra sua família. E o resto é conversa fiada pra boi dormir e acordar no matadouro. E outra coisa, no Brasil é mais de 80%, 90% de alienado, de burro, que não quer aceitar a verdade diante dos nossos olhos. É isso aí. Um abraço. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações no próximo vídeo, no outro canal. Tchau, tchau. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão.